Preços da soja na Bolsa de Chicago tiveram uma semana bastante volátil, bastante intensa, mas terminaram este pregão que antecede inclusive um feriado lá nos Estados Unidos na segunda-feira e quando as bolsas não funcionam, com leves altas e no patamar dos 16 dólares por bushel. Aqui para o mercado brasileiro não foi diferente, dias intensos também. Para a gente entender como é que foi a semana e o que nos espera pela frente, Mário Mariano, diretor da Novo Rumo e também da AgroSoia, conosco nessa sexta-feira. Mário Mariano, boa tarde, meu amigo, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Obrigado, Carla, sempre bom estar com você, concatenando as ideias daquilo que nós entendemos como o melhor ou mais importante de notícias do exterior que possa colaborar para que os nossos amigos tomem as suas decisões comerciais. No mercado internacional, hoje tivemos um novo dia de altas, foram altas tímidas, né, diante das altas que nós já vimos nesses últimos dias, mas que levaram o mercado a terminar a semana ali na casa dos 16 dólares por bushel. Qual a importância desse movimento, Mário? É necessário apontar que em alguns momentos nós tivemos a movimentação extraordinária do mercado de farelo. Se você perceber no movimento de ontem, 2,5% ao longo do dia, até 3% de alta, por conta de uma fábrica indiana que teve um incêndio, mas essa fábrica volta a trabalhar neste final de semana. Ah, Mariano, mas por que uma fábrica mexe tanto no farelo na Bolsa de Chicago? Simples, é uma fábrica muito grande, de grande expressão de vendas para o exterior, e isso acaba criando um momento sólido onde a América do Sul já vem reduzindo a sua produção acima de 31 milhões de toneladas, e mais importante ainda é que além desses 31 milhões de toneladas, o Paraguai, que abastece no primeiro trimestre com soja grão na Argentina, que esmaga vendendo o farelo para a exportação, disse que perdeu 60% da sua safra e provavelmente estão temerosos em perder os estoques antecipadamente. Eu quero dizer, estão achando no Paraguai que os estoques deverão durar até o mês de junho, talvez meados de julho. Então é mais um sinal, junto com esta fábrica americana que incendiou-se, junto com a oferta global reduzida de farelos, e acabou elevando os preços do farelo na Bolsa de Chicago, por consequência, carregando o mercado de grãos e também uma boa parte do óleo de soja. Então, este foi um motivo importante que trouxe uma alavancagem nos preços na Bolsa de Chicago. Não distante do mercado de farelos, mas a Índia também acabou indicando esta semana, Carla, que diminuiu a sua tarifa de importações de óleos comestíveis de 7,5% para os atuais 5%. Essa mudança de tarifa de importação acabou criando um compromisso com os Estados Unidos, onde a Índia diz que vai comprar 100 mil toneladas. Não é um volume pequeno, não. Dadas as circunstâncias de esmagamento que fora reduzido no mês passado nos Estados Unidos, coisa de 2 a 2,2%, mas quer dizer que a demanda continua quente para outros produtos, não só para o óleo de soja, mas também como o óleo de palma vem crescendo, aliás, crescendo a níveis recordes de valores. Portanto, o cenário da oferta continua restrito e o mercado internacional acabou entendendo que a oferta de óleo, a restrição do farelo, as safras da América do Sul, como Argentina e Brasil principalmente como produtores, acabam criando um cenário de necessidade de recuperação de preços. Esses foram os temas mais importantes desta semana para a recuperação de preços na Bolsa de Chicago. Aliás, eu quero até sinalizar para você que do mês de setembro até os atuais 16 dólares e 33 na Bolsa de Chicago, visto semana passada, são 27% em dólares a alta acumulada nesse período. Então, encontramos nesse momento uma alta significativa de preços na Bolsa de Chicago. Os prêmios brasileiros numa alta significativa, só nesse mês de fevereiro, pode considerar 25 centavos a mais do que 25 centavos acima de Chicago e 25 centavos de alta nos prêmios brasileiros. Para ficar mais claro, 150 centavos para exportar no mês de março, isso representa 25 centavos de alta desde o início do mês. Então nós temos atualmente um comportamento de preços bastante elevados na Bolsa de Chicago, prêmios da exportação e também tarifa cambial. Carla.
Mário, excelente resumo para a gente entender o que motivou as cotações em Chicago. Isso tudo também tem o papel, todos esses fundamentos alinhados e o reflexo natural do mercado, não só no grão, mas no farelo e no óleo também subindo. Faz um papel natural de conter um pouco da demanda diante de uma oferta tão apertada? Já ouvimos ao longo dessa semana alguns rumores de que os industriais na China estariam reduzindo uma quantidade até que significativamente grande de uso de farelo de soja na indústria de ração, em torno de 15 a 15,3%. Essa redução do farelo deverá ser substituída por algum outro produto que não o farelo, mas se olharmos para o trigo, vem subindo significativamente. Outros produtos, eu não sei nem se poderíamos citar, porque seriam produzidos na Europa e acabam encarecendo também para o chinês, visto que alguns países, sobretudo a Espanha, sobretudo a França, vem sinalizando junto com a Ucrânia, junto com a Rússia, que estão colocando tarifas de exportações e também acabam reduzindo a oferta global por conta da necessidade de solucionar internamente as suas ofertas. Então, sobre o ponto de vista de alterar o sistema de mistura, farelo de soja, na composição da ração chinesa, eu não vejo uma outra saída, né? E isso também foi criado, talvez, uma cortina de fumaça para tentar controlar os preços da indústria. Se isso não for possível, controlar os preços para a aquisição de produtos na América do Sul ou na América do Norte, as indústrias de rações serão obrigadas a usar aqueles estoques que as indústrias chinesas têm do governo para que abasteça o mercado local. Não acredito que isso venha a ocorrer, porque nesse momento, menos 31, 32 milhões de toneladas na América do Sul, reduzido em termos de produção de grãos. Uma retração do óleo de palma em termos de oferta e o aumento de preços. Tudo isso acaba levando uma necessidade de fazer um acordo. E eu acho que esse acordo, nesse momento, é aquele na qual a oferta só haverá a partir da decisão do governo americano em mostrar o tamanho da sua safra 22-23, que será plantado a partir do mês de março. Esse é um tema, inclusive, que começa a entrar no script das tradings, pois alguns já falam em 87,8 milhões de acres, outros já falam em 89, enfim, não só pela expectativa de plantio da área de soja e milho nos Estados Unidos, que poderá aumentar a oferta ou não, mas também sobre o clima naquele país, começa a entrar em foco a questão da oferta global de médio prazo. Mas vou finalizar nessa questão da oferta, onde o IGC indicou esta semana que a produção de soja ela foi reduzida, sobretudo por conta da América do Sul, em 15 milhões de toneladas. Então, a produção global de soja, Carla, ela soma hoje 153 milhões de toneladas na visão estatística do IGC. Esse órgão fez uma pesquisa indicando que o consumo de soja global permanecerá alto, porém reduzido. 363 milhões de toneladas contra 371 do ano anterior. Os estoques serão reduzidos em 10 milhões de toneladas. Então, veja você, estou tentando dizer, sobretudo, que a oferta global está restrita, está reduzida por conta de estiagens, por conta de demanda mais aquecida e também olhando para o lado da oferta, onde alguns países, como os Estados Unidos, vêm sofrendo com a sua inflação e começa a aumentar a taxa de juros, desvalorizando a sua moeda, que provavelmente aumentará, né, a participação, ficará mais competitivo nas exportações, e esse também foi um dos motivos da alta no complexo soja ao longo da semana, Carla. Mário, isso tudo quer dizer que os preços têm que subir mais para continuar passando sinais corretos para esses produtores que estão aí, inclusive, definindo sobre as suas novas safras, como é o caso do produtor americano agora? Uma pergunta bastante inteligente que eu devo responder para que todos pensem da seguinte maneira. Se já há um aumento de 27% desde o mês de setembro do ano passado para a soja, que hoje, ou recentemente, teve o maior preço negociado na Bolsa de Chicago a $16,33 por bushel, e com os prêmios brasileiros, assim como os prêmios americanos também maiores, será que ainda tem espaço para crescer mais?
Agora fica na cabeça de cada um a sua estratégia, a sua dúvida de correr um risco adiante, pois daqui para frente nós estamos vendo um clima um pouco mais úmido na Argentina para a próxima semana, mas também estamos enxergando que há 77% de possibilidade da La Nina agir no cinturão de milho americano de março a maio. Meu Deus. Então, se esta ameaça se concretizar, Carla, é possível que tenhamos mais uma vez uma possibilidade de reduzir a oferta de grãos americanos. Por consequência, os preços tendem a alavancar-se, dada a confirmação da ação La Nina de março a maio do próximo ano. Mário, eu percebo que há uma série de pontos que precisam de uma confirmação. Então, precisamos entender como é que vai ser o comportamento da demanda chinesa, como vai ser o comportamento do produtor americano diante da sua safra 22-23 e o seu destino de área para soja, para milho, e também essa questão climática que vai ser determinante, porque eu imagino que a oferta global precise de uma safra saudável dos Estados Unidos para, enfim, tentar começar a equilibrar suas relações de estoque, de oferta e demanda. Como é que os vendedores, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, têm se comportado diante de todas essas possibilidades que o mercado apresenta, mas com as oportunidades que já são bastante efetivas nesse momento? Ele tem aproveitado essas oportunidades ou ele ainda está um pouco reticente e acredita que pode alcançar níveis mais elevados de preços? Preciso fatiar algumas respostas para esta pergunta, pois o questionamento ele faz muito sentido no momento onde as vendas antecipadas dos produtores, não só do Médio Norte, do Mato Grosso, pelos seus locais de grande produção, como norte do estado, oeste e médio norte, mas também como os produtores do sul e sudeste, embora com as suas safras debilitadas, embora também o Mato Piba tenha vendas antecipadas, mas temos um problema seríssimo climático aqui no Brasil. Por um lado, muito seco nos portos do sul, nos estados do sul, e do lado do Mato Grosso, por exemplo, muita chuva. Consequência, Carla, nesta semana, um amigo que é cliente desta casa disse que está com um navio de adubo parado em Paranaguá há 50 dias. Chove, chove e chove. Meu Deus. Não consegue descarregar e está pagando mais de $1 milhão de multa. Consequência dessa minha fala. Não só a área de adubos, ou os importadores de adubos, mas se olharmos lá para cima, quem embarcou soja, tanto nos portos do norte, como portos do sul e sudeste, estão com o mesmo problema. Então, a soja colhida lá do lado do Mato Grosso acabou criando um desfavorecimento de qualidade da soja, que nesse momento não traz a qualidade adequada ou na quantidade colhida adequadamente que possa encher os navios e levar esse produto embora. Está aí mais uma razão, inclusive, da alta dos prêmios. Aspas. Chineses soltaram rumores recentemente de que estariam trocando 5 navios de soja brasileira por americano, porque não estaria chegando esse produto lá. Foram desfeitos esses rumores logo na sequência, uma vez que o produto brasileiro ainda está mais barato do que o americano. Então, veja, por onde correr, né, há muita dificuldade de entendimento do que seria, no momento, uma safra na qual estaríamos crescendo em termos de produção do Mato Grosso, reduzido no sul e sudeste, mas as exportações que foram vendidas com entregas de janeiro até o mês de abril em grandes volumes, não conseguem colher em qualidade, em quantidade, para que chegue nos seus destinos. Então, os produtores estão com problemas. Eu vou até citar um deles, viu, Carla? Semana passada, passei a semana na região de Diamantino, onde é a sede da nossa empresa AgroSoia, e visitando alguns clientes na região, nos seus armazéns, fazendas e armazéns gerais, mercadoria com 30%, 28%, até 32% de umidade. Essa capacidade de secagem fica limitada, fica congestionada a chegada e a saída dos caminhões carregados com produto tão úmido e não há uma compensação rápida para que esse produto seja transportado para os portos e carregado, estivado nos navios. Então, a resposta para a sua pergunta é:
Os preços estão altos por conta disso tudo que nós acabamos de dizer. O produtor aproveitou sim as vendas antecipadas, mas agora o aproveitamento, Carla, é estar no campo, é colher, é dar qualidade, fluxo para a chegada do produto da lavoura, secar e entregar o compromisso feito anteriormente. Não havendo essa sequência, acaba se criando esse problema que eu acabei de citar nos portos. Os carregamentos continuam atrasados, acima de 20 dias, os navios nos portos do Sul, e as entregas dos produtores na medida do possível. Qual é a medida do possível? Colheitas de 3 horas por dia, 4 horas por dia, e às vezes não na quantidade colhida no campo, significa a mesma que sai do armazém, porque os grãos estão ardidos e avariados, Carla. E, Mário, eu imagino que essa mesma pouca soja que esteja sendo possível de ser colhida, ela continua sendo disputada pelas indústrias processadoras aqui no Brasil? Cara, está aí uma estratégia que eu não posso definir por não participar dessas empresas que estão com esse problema de atraso no recebimento dos grãos. Mas eu posso lhe afirmar que, em termos de estratégia, sim, foi o que aconteceu nos prêmios de exportação. Muitas empresas trocaram as entregas de janeiro por fevereiro, de fevereiro por março, e acabamos enxergando aí no curto prazo um aumento mais rápido nos prêmios para embarques em março e fevereiro também, mas agora o espaço de tempo praticamente está acabando. Ele está sendo transferido para outros vencimentos, me parece se acomodar um pouco, até porque um bom volume já foi entregue. Deve ser divulgado entre hoje e amanhã o indicador de colheita mato-grossense da ordem de 67%. Né? É o maior índice que eu tenho hoje registrado para te antecipar, mas não é o mesmo volume que nós estamos vendo no Paraná, que tem 18% colhido, assim como Mato Grosso do Sul também tem um volume colhido, mas não suficiente para poder participar do aumento de volume de entrega nos portos. Por quê? São 2 estados que sofreram com qualidade com seca e pela quantidade também. Isso quer dizer, portanto, que diante desse cenário, os prêmios devem continuar altos. A estratégia de trocar, no caso da China, soja brasileira por americana não é bem-vinda, o produto lá ainda continua caro, haja visto o volume que eu acabei de citar para você, que os 27% é um aumento significativo de setembro até agora, portanto, vejo o mercado dando sequência a essas informações para manter os preços na Bolsa de Chicago. Eu quero sinalizar aqui uma notícia muito boa para você, que diz respeito principalmente para brasileiros no lado da oferta de fertilizantes. A ProSoja do Mato Grosso está presente junto ao Irã, está presente no Irã junto com o Ministério da Agricultura, e lá eles estão fazendo uma negociação. Abriram uma proposta de venda de 5 milhões de toneladas de milho, que é um dos maiores déficits de compra daquele país, por fertilizantes. Uma vez que isso ocorra, vamos ter uma oferta de fertilizantes para o Brasil com um pouco mais de tranquilidade. Por que estou citando essa questão comercial, Carla? Porque estamos diante de um cenário bastante preocupante, onde os custos dos nitrogenados estão trazendo preocupações pela oferta e também pelo custo desta safra que está sendo plantada e da próxima também. Isso posto, faz com que os produtores possam ter um pouco mais de alívio para os próximos anos, onde teremos uma oferta, além da Rússia, do Irã também. Portanto, segue adiante aí, que provavelmente nós vamos ter notícias boas da oferta de insumos para as próximas safras, Carla. Inclusive, hoje eu fiz uma entrevista bastante importante com o analista de fertilizantes Jefferson Souza, que pontuou essa questão, a importância dessa visita da ministra Tereza Cristina ao Irã e o resultado disso. E mais do que isso, ele falou também sobre as relações de troca que acabam melhorando para os nossos fertilizantes, né, Mário? Não pela baixa nos preços dos fertilizantes, que seguem elevados os preços, mas por uma valorização nos preços da soja. Isso vai ser também uma ferramenta importante para o produtor acompanhar agora, né? É mais um player que vai acabar criando uma demanda por produto alternativo brasileiro e necessariamente isso valoriza bastante o estoque do produtor, né? Aquele que não fora vendido. Você me perguntou recentemente qual o tamanho da importância das vendas antecipadas de grãos brasileiros. O milho e o soja foram bem vendidos, mas ainda assim nós temos um desenvolvimento todo dessa planta do milho que está acontecendo na segunda safra do Mato Grosso, assim como de outros estados também, conforme a sua colheita da soja vai
instalando a lavoura de milho. Então, se tudo ocorrer bem, né, quando digo correr bem, é que esse excesso de chuvas que estamos vivendo no Mato Grosso, se for benéfico para até o período da colheita, o rendimento poderá ser grande e nós vamos precisar de novos mercados para entregar o nosso produto. Talvez a exportação não seja um melhor momento agora, uma vez que temos um câmbio a R$ 5,12, né, o dólar à vista, acumulando uma valorização dessa moeda em torno de 11% ao longo desse ano de 22, mas, quiçá, isso em termos de dólares acaba trazendo também um benefício aos produtores que estão dolarizados nos seus insumos. Ainda assim, um milho para o segundo semestre, um maior volume de abastecimento por conta deste aumento de safra ou de rendimento, poderá trazer mais dólares para o país via exportação, Carla. Mário, para a gente caminhar para a finalização, nós devemos ter ainda, nos próximos dias, nas próximas semanas, essa intensidade dos mercados, tanto no quadro internacional quanto aqui dentro, para a formação dos nossos preços e dos nossos negócios, e tudo isso agravado por essa questão aqui nos portos, com esse certo atraso, esse entrave que acaba acontecendo por conta das questões climáticas, né? Isso vai atravancando e acumulando as coisas, mantendo o cenário para o complexo soja ainda bastante intenso? Olha, Carla, eu vou tentar sinalizar aquilo que eu entendo como sendo fator preponderante para tendências e importâncias de curto e médio prazo. Produção da América do Sul, extremamente curta. O Brasil, recentemente, tem passado por vários indicadores de produção, onde a CNA, por exemplo, pelo menos é a primeira vez que eu vejo a Confederação Nacional da Agricultura indicar uma pesquisa de 125 milhões e meio de toneladas de soja, mas também já vi empresas que pesquisam no campo a produção brasileira falando em 124 milhões de toneladas. Provavelmente a Conab, no próximo dia 10 de março, trará uma informação cortando também o número que foi indicado nesse mês de fevereiro em 134 milhões e meio de toneladas. Então, não acho casual, mas sim é fato que a oferta global restrita, sobretudo aquela que abastece no curto prazo, farelos, óleos, como Argentina e grãos brasileiros, vai estar presente no dia a dia na decisão daqueles que compram mercadoria para abastecimento, sendo para consumo animal ou para consumo humano ou até mesmo para bioenergia. Então eu entendo que no curto e médio prazo, a produção da América do Sul, mesmo tendo uma concorrência com uma possível aumento de área de produção americana, estará ainda no radar indicando, olha, a oferta está restrita, o segundo semestre pode ser perigoso, então vamos nos abastecer agora. Portanto, a oferta da América do Sul, na minha opinião, continua sendo muito mais importante do que a americana no curto prazo e médio prazo, Carla. Mário Mariano, te agradeço muito por estar conosco para a gente fechar a semana. Acho que não teria forma melhor depois desse resumão e daquilo que a gente precisa ter atenção. Segunda-feira não tem bolsa, né, Mário? É feriado, eu não sou presidente, mas não vou trabalhar, vou pesquisar no campo eu vou ver soja, se o Alex ou então e o Daniel os nossos estoques para as entregas. Então, feriado, segunda-feira, dia dos presidentes americanos, não funcionam as bolsas americanas, Carla. Vou pleitear uma folga aqui com o Alexander Horta e Daniel. Vamos ver se eu terei sucesso ou não. Te manterei informado, viu, Mário Mariano? Agradeço, muito obrigado por estar com você, é sempre interessante e bastante alegre. Tenha um bom fim de semana. Aos nossos amigos do campo, um forte abraço. Obrigada, Mário. Final de semana excelente para você também, meu amigo. Até a próxima, um abraço. Senhoras e senhores, Mário Mariano, analista de mercado e diretor comercial da AgroSoia e da Novo Rumo Commodities, grande parceiro do Notícias Agrícolas, já tem muito tempo. Mário Mariano, um dos maiores analistas de mercado deste país, nos trazendo esse resumão, né, como eu falei durante a entrevista, e o Mário conclui de uma forma bastante interessante. A oferta sul-americana ainda é o principal driver do mercado global de soja, há uma preocupação muito séria, e o Mário pontuou uma situação bastante interessante. Esses movimentos de washout sobre os quais o mercado traz esses rumores, né, de que a China estaria trocando soja brasileira por soja norte-americana, não parece
tão comercialmente vantajoso, segundo os cálculos do Mário. Nós acabamos de publicar uma notícia no Notícias Agrícolas que mostra justamente esse comportamento da demanda chinesa, o que destacou o comportamento da demanda chinesa nessa semana, já que a gente falou não só de washout, mas de revenda de soja brasileira lá na China, né, por conta dos altos preços e das margens muito ruins de esmagamento que os chineses têm agora, da possibilidade de um leilão de soja dos estoques, né, governamentais. Então a gente está falando de algo entre 1,5 milhão e 6 milhões de toneladas, enfim, uma série de movimentos e de variáveis que vão aí nos ajudar a entender o comportamento da demanda chinesa, que, como também pontuou o Mário, vai ser bastante importante da gente acompanhar. O Mário ainda destacou o mercado de derivados, o mercado de óleos com estoques apertados, o mercado de farelo com oferta restrita, e isso tem sido bastante noticiado e tem tido bastante ênfase no andamento dos preços dos grãos, o movimento nos preços dos subprodutos, e a gente vai acompanhar isso bem de perto por aqui. Hoje os preços da soja voltaram a subir, como eu falei, ganhos tímidos, mas depois de uma semana muito intensa e às vésperas de um feriado lá nos Estados Unidos. Então, vamos ver como ficarão as cotações nesse momento. Aqui no Brasil, os preços seguem elevados naturalmente, refletindo Chicago e prêmios que também continuam altos, apesar de um certo movimento de estagnação. Mas veja, março 16 dólares e 1, maio 16 dólares e 3, julho 16 dólares e 1 cent por bushel. Altas nesses primeiros vencimentos de 9,5 e 7,5 pontos. O agosto fecha com 15 dólares e 65, uma alta de 6 pontos mais 25. Para ver os preços do milho, que também subiram, mas perceba que ganhos ainda mais tímidos, né? O março, 6 dólares e 54, 4 pontos mais 25 de alta. O maio com 6,52, o julho com 6 dólares e 47 e o setembro com 6 dólares e 8, ganhos de 1 a 4 pontos e 25. Concluindo com os números do trigo, que também não teve uma semana fácil, não tinha como terminar de outra forma, né? Campo misto. Primeiros vencimentos em queda, março com 7 dólares e 97, 1 ponto de baixa. Maio, 8 dólares e 4, caindo 0,75. Julho, 8 dólares com meio ponto de ganho. Setembro, subindo 0,25, fecha com 8 dólares e 2 cents por bushel nesta sexta-feira na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui com esse boletim, com a nossa programação ao vivo nesta sexta-feira, mas segunda-feira voltamos a nos encontrar por aqui, voltamos a nos encontrar no Bom Dia Agronegócio. Se você está chegando agora, já essa entrevista vai estar disponível para você na íntegra, para que você continue sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil. Afinal, o Notícias Agrícolas está 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.